Tá bom assim? Que precisa que eu coloque mais alto? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Olá, pessoal. Estamos aqui gravando, já começando essa nossa atividade e em meio aos desafios, né? As aulas online. E hoje uma atividade diferente, uma atividade prática, com convidados. Essa atividade aqui gravada e uma outra que vai ser ao vivo, mas depois vai ficar gravada também aqui no nosso aplicativo Zoom. Na metade da disciplina de comunicação, que nós estamos chegando aqui nesse semestre, hoje nós vamos falar um pouco sobre fake news, vamos falar sobre a responsabilidade cada vez maior, né, de todos nós, da mídia. Enfim, no começo da cadeira, nós vimos o assunto fake news e a disseminação de notícias falsas como um fenômeno a ser combatido. E no último trabalho avaliativo, a turma produziu um artigo com foco na produção textual, argumentação e desenvolvimento das opiniões sobre o processo de comunicação, o imediatismo, o volume de informações e desinformações que acabam surgindo e a responsabilidade, né, tanto dos profissionais da mídia quanto da sociedade como um todo. Está conosco aqui professora, coordenadora do curso de Direito do Grupo Uneftec, também advogada, doutora Fernanda Pimentel da Silva, para falarmos desta temática. Eu já tive a chance de participar com a professora Fernanda de um painel justamente sobre esse tema e hoje a gente compartilha aqui, né, com os estudantes. Quer dizer, a ideia é falar um pouco da tua experiência, né, Fernanda? Obrigado por aceitar aqui o convite junto a essa disciplina, porque todos nós temos responsabilidades aí no ambiente virtual, né? E desde quando, né, já que tu também estuda um pouco mais sobre isso, já te deparaste com situações no dia a dia, com casos, até com questões judiciais, Sim. né? Bom, uma abordagem inicial aí para a turma. Tudo bom? Estamos gravando de dia, né? Mas eu vou te dar boa noite, porque a aula é à noite, né? Tudo bem, prof? Tudo bem? Olá, tudo bem? É uma alegria participar da tua aula, especialmente para a unidade de Bento, que tenho muita curiosidade por conhecer. Então, vejo que os alunos e os professores de Bento têm uma atuação muito proativa e isso é importante na formação. Tomara que logo eu possa também dar aula em Bento, não fique só em Caxias. Bom, as fake news e a parte de responsabilidade civil, que é onde está assentada todo o lastro de normas que determinam a responsabilidade civil, são, de certa forma, o mesmo lastro para as fake news. É um tema bem importante, bem interessante. Eu costumo falar sempre que o direito não acompanha o ritmo da sociedade. Apesar dos advogados, eu me incluo nesta lista, né, sermos sempre muito imponentes na nossa fala, nós estamos com a legislação correndo atrás da sociedade. Né? E aí é importante que, em primeiro lugar, a gente faça uma breve reflexão sobre o que é uma norma jurídica. A norma jurídica é um conjunto de palavras que tem como objetivo organizar determinado problema ou determinada pontualidade de uma sociedade. E por que eu falo isso? Juntando com o que eu acabei de dizer, o direito, ele vai atrás do ritmo da sociedade, ele não consegue acompanhar. E tem um conjunto de palavras, já aí vemos o primeiro problema. Né? Fake news é algo muito novo. E agora, pontualmente, no momento em que nós estamos vivendo, é ainda mais difícil de fazer estas conexões muito claras ou diretas entre o problema que eu estou vivendo, o que a sociedade espera e o que a legislação fala que deve ser feito, né? Ou a resposta da sociedade. Então, assim, primeira coisa é uma situação que o direito sim tem base, já vou falar sobre isso, mas que antes de tudo exige da opinião pública um exercício muito maior. Por isso é fundamental que vocês em comunicação façam esta, não só reflexão, mas este chamado para a responsabilidade que cada um tem no momento em que leva a público uma informação.
E aí, desde que tu me falaste, né, Felipe, que nós teríamos essa conversa, eu comecei já aqui, bem nerd que sou, a estudar muita coisa e tudo que eu ouvia também nos estudos da semana, eu tentava fazer alguma conexão. E até compartilhei contigo uma frase do ministro Fachin, né? Que é melhor informar algo que nada informar. Vejam que isso é uma base para que, sim, nós tenhamos sempre o acesso ao máximo de informação, e não é um pensamento meu, é um pensamento da Suprema Corte do nosso país. Quero dizer com isso que, em última análise, quem está em Brasília hoje nos diz, não só em sua fala, mas também nos seus julgamentos. Vamos zelar pela informação, pelo máximo de informação. Mas, por outro lado, quem divulga é responsável por tudo que pelas suas mãos passa. Ah, mas eu não sabia que não era verdade. Você, quando recebe uma informação, tem o dever de refletir. E aí, se a gente vai, se eu for muito rápido nas minhas divagações aqui, vai me interrompendo, tá? Vai tranquilo, vai tranquilo. Mas a gente tem que fazer uma conexão lá com os princípios gerais de direito. Que eu não posso, e tem um princípio de direito usado muito no direito penal, que eu não posso utilizar a ignorância como uma justificativa para fazer algo. Com isso, eu quero dizer o quê? Bom, na prática, eu, Fernanda, recebi uma fake news pelo meu WhatsApp. Eu tenho dois caminhos. Um, verificar a fonte, e aí tem várias ferramentas que já eliminam de onde vem a própria correção ortográfica, coerência, analisar datas e N pontos, né? Posso fazer isso e, a partir disso, não prosseguir com a propagação, ou eu posso simplesmente encaminhar, né? Enviar para todos, se for e-mail, compartilhar no público, se for no Facebook, Instagram e aí assim por diante. Como eu tenho a escolha dos dois caminhos, mesmo que eu tenha imaturamente ou inconscientemente ido na segunda, que é a mais fácil, olha, isso é muito legal, eu vou compartilhar, ou realmente me enfureci com aquela situação, eu vou levar para um público ainda maior, eu chamo para mim a responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Bom, nós temos dois viés. Um viés que eu já falei para você, que é a responsabilidade civil. Civil significa pagar dinheiro, não tem outra forma. Que vai ser ali, se retratar, mas sempre vem com um dano a ser ressarcido monetariamente, né? Uma pena pecuniária, que é pagar para alguém, e a segunda até a possibilidade de enquadramento em um crime, em um tipo penal. E aí eu posso, claro que vai depender a cidade, vai depender o conteúdo, a gravidade, mas posso aí ter várias penas, inclusive restritivas, de liberdade. Algumas cidades têm, agora nesta época, criado legislações específicas sobre fake news. Mas isso é algo que, de novo, vejam só, mais uma prova de que o direito anda muito devagar. Na prática, não tem como visualizar uma aplicação. Caxias, por exemplo, na data de hoje, dia 15, que estamos gravando, existe sim um projeto já em curso, mas não existe a aplicação dele. Ele não está em vigor para criar efetivo resultado. E assim a gente pode reproduzir também em outras cidades, até independente de partido político ou opinião política. Interessante, não vou falar o estado, mas tem um estado que já foi criada uma legislação penalizando fake news. Só 2 deputados não votaram a favor deste projeto de lei, enquanto ele estava em curso, e esta semana um destes 2 foi acusado de fazer parte de um grupo de pessoas que divulgam fake news. Veja só, não sei, né? Claro, não investiguei o processo, não sei se isso é verdade ou não, estou aqui só relatando os dados sem nomes para que não estejamos nós fazendo uma fake news. Mas isso nos convida para
pensar sobre a complexidade disso tudo, né? Hein, prof, nós fizemos um trabalho aí com a turma, um trabalho avaliativo que era para a turma fazer um artigo de opinião, né, sobre a questão do processo de comunicação, e dentro do processo de comunicação entrou o aspecto da responsabilidade, naturalmente. E, claro, o professor corrigiu os artigos e leu as opiniões da turma, e muitas críticas aí foram feitas para a imprensa e tal. Mas aí a pergunta até eu gostaria da sua opinião. Tu acreditas que a imprensa ela divulga uma inverdade, ou porque há um segmento talvez de sites ou de blogs aí que acabam criando conteúdo que não é um conteúdo verdadeiro? Ok, mas nós estamos falando aqui da imprensa, do veículo de comunicação, que é aquele veículo que, digamos, tem a credibilidade, né? Que é o jornal renomado, ou é o site renomado, né? Que todo mundo sabe a trajetória desse veículo. Alguns alunos colocaram que a mídia, em geral, propaga fake news, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Eu até me assustei com algumas opiniões que eu li. Como é que a gente pode separar, talvez, o que é verdade, o que não é? Eu queria a tua opinião para compartilhar com a gente. Olha, agora falo como uma apaixonada pelo direito e por essa história de responsabilidade. O que eu penso e o que eu vejo é que muitas vezes o que acontece é que as pessoas transferem o pensar para a mídia. A mídia me informa. E aí, da mesma forma que quando eu chego no supermercado, primeiro eu tenho 10 supermercados diferentes, talvez em um raio de 5 quilômetros. Segundo, quando eu chego na prateleira, eu tenho diferentes produtos. Eu escolho, né? O que, claro, né, existem profissionais e profissionais em todas as esferas. Logo, quem recebe a notícia tem sim que ver de onde vem, mas principalmente o problema que eu vejo não é a mídia, o problema é o que você faz com o que você recebe da mídia. Quem eu escolho seguir, acompanhar, e o que eu faço com aquela informação. Porque senão eu sempre vou ser alguém manipulado ou manipulável. Então, no momento em que eu realmente ligar ali a TV Sangue, né, que tem lá, Telesangue, e eu vou ficar o dia inteiro na Telesangue sem analisar qual o objetivo daquilo e fazer links com outras coisas, não vai servir para nada. Agora, algo que eu vejo também, né, que eu escuto muito, algumas críticas em relação ao conteúdo de certos jornais, né, por informar que existe o vírus, por exemplo, né, que ele está se propagando. Se a mídia não fizer isso, quem o fará? Então, nós também temos que, enquanto não é produto, mas a gente pode dizer até enquanto cliente do que passa na TV, do que é produzido, identificar quem é o nosso melhor fornecedor, não colocar todos no mesmo local, porque não são todos iguais, e fazer o certo com o que eu recebo, né? É muito triste, mas eu vejo que a população, e aí falo da população brasileira, que é a que tem mais propensão, até por questões culturais, a gente já verifica que na Europa não é assim, até mesmo nossos vizinhos latino-americanos não levam tão a sério o que acabam vendo, né, o que vem de construção de fontes que não são profissionais, que não são fontes boas de confiar, mas que é muito nosso o de passar para o outro a responsabilidade de pensar. E aí acabam tendo essas confusões de colocar tudo que produz como ruim. Tu tens exemplos que tu já vivenciaste, né, e que resultaram talvez em punições ou ações jurídicas, porque existem alguns termos aí na área do direito, né, que é a calúnia, que é a difamação, injúria. Não é uma aula de direito, né, mas uma coisa está relacionada com a outra. Ou seja, todos nós temos responsabilidades pelo que nós escrevemos numa rede social, por exemplo.
tu poderia falar um pouquinho sobre essa questão? Quando que é um crime exatamente? E alguma experiência pessoal, assim, né? Sim. Tenho situações, já acompanhei várias situações e algumas resultaram em processos nas duas esferas, como eu falei para vocês. Então, processos na esfera criminal, que são de menor porte, salvo aqueles que vinculam ao anúncio de algum crime, mas os que eu acompanhei sempre foram processos menores. Então, processos relacionados à conduta indevida, que não eram verdadeiras, não é? Que maculavam a honra, a imagem, que é bem o que é o conteúdo de fake news. Tá? E aí a pessoa que divulgou a informação, ela foi chamada pelo Poder Judiciário, teve que prestar contas, prometer que não faria mais, se retratar publicamente e prestar serviço à comunidade. Já tive cestas básicas, já tive também. Mas o que a gente vê que é mais comum e o que mais tem sido feito, até porque acaba tendo um caráter pedagógico mais efetivo, é a reparação pecuniária, como eu falei para vocês. Né? Então, são ações que, com o conteúdo, com um print da tela do Facebook, por exemplo, nós ingressamos com uma ação judicial contra a pessoa que disse que o nosso cliente aqui do escritório tinha um relacionamento extraconjugal e não o tinha. Isso é um exemplo. O simples fato de ter o print da tela foi suficiente para comprovar, claro, o print da tela da pessoa que colocou aquele comentário em uma foto e os posteriores comentando o comentário. Porque aí eu fiz o tripé. Eu dei publicidade, eu vinculei algo que não era verdadeiro e eu fiz com que isso se propagasse. Né? Diferente de uma mensagem, por exemplo, que eu enviaria público só para você. Né? Seu público, meu público é o teu WhatsApp só, e eu falei de ti, aí é uma gravidade menor. Mas quando é fake news, não costuma ser para uma pessoa só, eu não falo direto para a pessoa, ao contrário, eu falo sem ela participar, propago de forma que torna-se descontrolável, impossível que ela se defenda, e os juízes têm sido muito, muito, muito certeiros, independente de existir já legislação falando de fake news ou não. Existe também uma legislação anterior que era em relação à divulgação de imagens e a parte mais íntima, que já tinha tipificado, né? Mas aí, de novo, esfera penal. Na esfera civil, indenização. Se eu conseguir, simplesmente, eu, pessoa ofendida, comprovar que você, Felipe, foi até uma ferramenta de rede social, uma plataforma, um aplicativo e veiculou ao meu nome algo que não é verdadeiro ou algo que me prejudica, você vai pagar danos morais, no mínimo. Talvez também danos materiais. Teve uma situação que nós conseguimos condenação por danos materiais. O que é dano moral e dano material? Assim, bem simples, né? Mas para que veja a gravidade de algo. Né? Dano moral, a vergonha que eu tive porque me apontaram na rua como a pessoa que traiu o marido. 10, 3, 8, 15, 30 mil reais. Essas são as condenações que o juiz determina. Tá? Em dinheiro que você tem que pagar para mim, porque você foi o que falou. Dano material. Em razão do que você falou sobre a minha empresa, 5 clientes meus cancelaram seus contratos. E eu deixei de faturar 500 mil reais. Isso é um prejuízo que a tua fake news criou para mim. Se eu consigo fazer a correlação entre o teu ato e o meu prejuízo financeiro, isso é um dano material. Algo que eu deixei de ganhar por conta do que você falou e não deveria falar. Aí vem condenação por dano material. Certo. Ou seja, são exemplos importantes que você nos traz aqui, né, prof, de que todos nós somos cada vez mais responsáveis, né, pelo que escrevemos, pelo que propagamos, para evitar qualquer tipo de transtorno, inclusive
transtorno financeiro, né, que é um problema muito grave. E aí a grande questão é como projetar ali na frente, quer dizer, eu que já trabalhei bastante tempo com coberturas na área de eleições, que é quando cresce muito esse tipo de propagações, né? Há um grande desafio no cenário eleitoral para que não aconteçam fake news. Hoje, inclusive, o Tribunal Eleitoral está chamando de desinformação, né? Não está mais falando fake news, né? É o combate à desinformação, é o termo que está sendo utilizado. E ainda é um desafio, né? Eu estou escutando isso já há algum tempo, e agora a gente vai ter uma eleição logo ali na frente, quer dizer, como encontrarmos uma harmonia virtual para que todos possam seguir as mesmas regras, ter uma comunicação saudável, para que a turma aí critique menos a imprensa, né, que o pessoal andou criticando. Enfim, é um encaminhamento assim que eu gostaria, professora, por gentileza. Temos a liberdade de expressão, mas não temos o direito de desrespeito. Então, este é o primeiro ponto. Significa agora, professora, que eu não posso falar mais absolutamente nada? Você pode, mas você é responsável por todo o desrespeito que você decidir praticar. Eu posso falar, Felipe, eu não gostei do que você escreveu, como eu posso proferir maravilhas sobre seu caráter, né? Que é o que a gente vê. As pessoas, principalmente nas redes sociais, têm abandonado o respeito, que é aí um ponto muito relacionado a fake news. Não é só falar, propagar um conteúdo falso, é propagá-lo com ódio, buscando até fomentar alguns aspectos que a nossa Constituição Federal garante que são fundamentais, né? Direito à vida, o respeito ao pensamento e tantas outras máximas ali dos nossos preceitos fundamentais. Um outro aspecto, e aí, então, né, se encaminhando para o final, não basta e não respinga apenas para quem cria, mas para todo aquele que propaga. Tu me pediu ali, né? Pediste, já teve algum caso que você acompanhou? Já tiveram casos de pessoas que foram condenadas por simplesmente compartilhar. Não escrevi nada, só compartilhei. Ou só fui lá e comentei em um compartilhamento. Todo mundo entra na mesma vala. E a tendência, pelo que a gente acompanha, é que isso vai ser mais duro. Não para desinformar, mas para bem informar. Estamos, sim, já nos encaminhando para eleições. Infelizmente, existem alguns debates que, apesar de não serem declarados como políticos, eles são políticos neste momento. E o meu pedido, até se é que eu posso dizer assim, para os alunos, é que eles sejam propagadores do bem, porque a gente pode ser propagador do que quiser. Né? Quer fazer uma boa campanha? Faça buscando elementos verdadeiros do seu candidato. Com isso, você nunca vai se incomodar. Você não vai ser alvo de exclusão de nenhuma rede social, você não vai ser objeto de uma ação indenizatória, de uma ação penal, porque isso nunca vai enquadrar em um delito, né? Ou em um ato ilícito, um ato que gere reparação, que gere responsabilidade negativa. E imaginem que bom seria, quanto facilitariam as escolhas se nós tivéssemos material de qualidade sempre sendo divulgado. Só não compartilhar aquilo que não é bom ajuda a não ter processos e a ter um ambiente mais seguro em todos os aspectos. Muito bem. Então, para a turma, ninguém precisa excluir as redes sociais, né? Pode continuar utilizando a sua rede social e seguindo que as dicas, né, que a professora Fernanda está passando para a gente. Quer dizer, o que é bom e que tu realmente sabe que tem legitimidade, pode levar adiante, né? O que não é bom, às vezes é melhor a gente até fechar os olhos. Por que não? Prof, te agradecer aí, né, pela tua gentileza, desse bate-papo rápido aí sobre a responsabilidade da comunicação virtual, sobre fake news, sobre regras no ambiente virtual.
Eu nunca vi ninguém ser preso ainda, né, em virtude de compartilhamento de situações inverídicas. Eu já vi. Já viu? Olha, conta pra gente aí. Já vi uma interferência da polícia em não era fake news, mas vejam como nós estamos sim sempre sendo monitorados. Não são só os governos ou o legislativo que está atento para o conteúdo das redes sociais, e por isso, se vocês querem continuar utilizando, vocês também têm que zelar por um comportamento mínimo coletivo. Existem áreas de inteligência da polícia e de inteligências não só nacional, mas também dessas plataformas sociais que identificam certos comportamentos. E eu já acompanhei aqui na região, não posso falar a cidade até por questões éticas, né? Mas que a pessoa anunciava que faria um suicídio, que cometeria um suicídio e convidava outros para fazerem, tá? A polícia foi até o local e identificou indícios de que, efetivamente, aquilo que ela falava, ela estava organizando. Então, evitou ali uma transmissão de um ato que é gravíssimo, né? Por conta também do olhar que nós parece que não estamos sendo vistos, mas nós somos monitorados, sim, por tudo aquilo que nós reproduzimos. Esse Obrigado. É o que eu posso contar. Sim, claro. Obrigado por compartilhar com a gente, e é um exemplo aí para servir de alerta aí para todo mundo. E todos nós somos cada vez mais responsáveis, ainda mais agora, nessa época que estamos vivenciando aí, né, de pandemia, e que dias melhores virão ali na frente. Professora, obrigado, tá, pela tua gentileza de participar com a gente. Sucesso aí na Semana Acadêmica, né? Nós gravamos em virtude da Semana Acadêmica do curso de Direito. E saúde para todos nós, é o que a gente tem desejado nesse momento. Não há outro desejo senão esse, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, fico muito feliz e tomara que possamos fazer mais ao vivo. E bem. Com certeza faremos. E quem sabe quando passar a gente a gente pode planejar até alguma atividade presencial, né, com auditório, com todo mundo. Puxa, seria muito prazeroso, né? Estendermos esse debate, né? Sou parceiro. Maravilha. Obrigado, tá? Mais uma vez, um grande abraço. Tudo de bom. Tchau. Eu que agradeço. Até.